Então, boa noite, né? É um prazer estar aqui, pessoal. São dois mestres aqui, né, na minha jornada, comandante Farinazzo e Edilson, que eu sempre falo. E vamos lá tentar entender um pouco o que está acontecendo aí, né? Não é de hoje, pessoal, as escaramuças entre Paquistão e Índia aí vêm desde a independência de ambos os países e vão continuar. Tá? Como nós estamos vendo, é só um recrudescimento disso. Esse atentado aconteceu, né, ao mesmo tempo em que o J.D. Vance visitou a Índia e fez um anúncio aí de 500 bilhões, né? Não lembro se foram 500 bilhões ou 500 milhões de cabeça agora no país, né? E vem no esteio aí da disputa, né, por regiões geoestratégicas entre China e Estados Unidos, só que a Índia tem há algum tempo, né, se alinhado basicamente aos Estados Unidos, e não é um alinhamento só simbólico, tá, pessoal? A Índia tem comprado armamento dos Estados Unidos consideravelmente, né, mudado, basicamente diversificado seu arsenal, e a Índia ali na época da Guerra Fria era um ator não alinhado, tá? Apesar de ter tendido mais para a União Soviética, basicamente o Modi deu essa guinada, né? Por quê? Porque o Modi, enfim, por diversas decisões geoestratégicas que eu considero erradas, ele decidiu basicamente que ele quer uma proeminência maior, né, do que a Índia pode ter no momento. Ele não esperou a Índia ter assim, capacidades em sua política doméstica, né, em sua política interna, de projetar esse poder, e tem tomado algumas decisões temerárias que vão custar bastante, minha humilde opinião. Mas vamos lá, né, pessoal? Desde 2020, tá, a Índia tem tentado unificar os grupos separatistas no Baluquistão. Não tem conseguido, porque o ISI paquistanês joga esse jogo melhor aí do que o RAW indiano desde que o Modi chegou no poder. Tá? O Modi ele toma atitudes temerárias que, historicamente, o RAW, que é a Agência de Inteligência Indiana, e o ISI, a Agência de Inteligência Paquistanesa, no caso que o RAW não tomaria, tá, pessoal? Dentre eles, esse fechamento aí das comportas, que é também fruto das comportas ou da barragem, que é fruto no caso, né, da incerteza geopolítica que vivemos em relação ao direito internacional no momento, né, pessoal? O direito internacional hoje, ele está aí numa posição de profunda incerteza, né? Desde o conflito, vamos fazer uma pequena linha do tempo aqui, né? Em 2003, passando por cima do Conselho de Segurança da ONU, da França, da Alemanha e praticamente da União Europeia inteira, os Estados Unidos invadem o Iraque do Saddam Hussein, né? Enfim, a partir disso aí, desse pressuposto geopolítico e jurídico, a Turquia faz a mesma coisa ali com o Azerbaijão e invade o Nagorno-Karabakh, e a Rússia faz a mesma coisa e invade a Ucrânia. Por quê, pessoal? Porque, basicamente, estamos aí nessa zona cinzenta, né, que em linhas vermelhas não foram basicamente estabelecidas, né, nesse novo ordenamento jurídico, poderes ainda não foram muito bem alinhados, e o mundo está, assim, um caos, né, vamos dizer assim. Aí, no meio disso, existe essa disputa, essa guerra de procuração entre Índia e Paquistão, que não vai parar por aí. Não acredito numa escalada, numa guerra nuclear, numa terceira guerra mundial. Por quê? Porque em todos os conflitos, pessoal, o ISI paquistanês e o RAW, eles sempre sentam e negociam, né, e avisam uns aos outros de todas as movimentações para evitar uma escalada além do controle, né? O comandante Farinazzo está aqui. Ele que é militar sabe que a literatura, né, e o estudo a respeito do domínio de escalada é uma das zonas mais complexas e cinzentas, né, e não seria do interesse nem do Estado Profundo indiano, nem do Estado Profundo paquistanês, uma guerra franca e aberta com uma trocação entre os dois países. Não estou falando em conflitos e confrontos menores em fronteiras, isso acontece e vai seguir acontecendo. Agora, uma guerra aberta não vejo acontecendo pelos motivos já citados. Como eu disse, aconteceu durante a visita do J.D. Vance, né, à Índia, e é um recado, na minha opinião, da China para a Índia, por atitudes temerárias, dentre elas, o Modi, né, anunciou há algum tempo a construção daquele corredor ligando a Índia à União Europeia, que vai rivalizar e talvez até inviabilizar a nova Rota da Seda, né, caso saia. E aí se entende, né, e também porque o BRICS está numa posição em que é muito difícil que ele se torne uma nova OTAN, né? Existem muitas análises que vão nesse sentido, mas o BRICS ele tem interesses muito antagônicos, né, dentro de si. Interesses entre Índia e a própria China, né, que disputam o mesmo miolo geopolítico,
entre Egito e Etiópia, entre Arábia Saudita e Irã, né? Então está tudo muito cinzento. Eu não creio que o BRICS vai se tornar uma nova uma aliança militar, né, desse porte, pelo menos até que todas essas escaramuças aí se resolvam. E, basicamente, também outra questão, pessoal, a Índia também está tentando tirar o atraso, né, vamos colocar assim, pelo que ocorreu em Bangladesh. O que ocorreu em Bangladesh foi uma mudança de regime patrocinada pelo Paquistão, a Turquia e o Catar, com apoio do MSS chinês, da Agência de Inteligência Chinesa. E por que sabemos disso? Porque o Catar está comprando a dívida pública de Bangladesh, né? Além de outras questões. Dentre elas, o exército paquistanês voltou a Bangladesh, onde ele não pisava desde 1971. Então, em todo esse mundo de incerteza aí, né, e de complicação que vivemos. Mas, novamente, não acredito em escalada para uma guerra franca. E prestem bastante atenção nas adjacências aí, tá? No Sri Lanka, no Nepal e no Butão, né? O caso do Sri Lanka é bem emblemático, porque os Tigres Tamils, né, que são um grupo separatista ali do Sri Lanka, eles têm tomado uma retórica anti-indiana pesada desde pelo menos 2021. Então, assim, digamos assim, essa aqui é a pequena introdução para esse complexo cenário aí de agência de inteligência, guerra de procuração e por aí vai. O Edilson vai lembrar aqui, né, só finalizando, que quando começaram aqueles conflitos menores entre o Paquistão e o Afeganistão, eu falei, né, numa das nossas lives, falei, olha, prestem bastante atenção que não é isso que vocês estão imaginando. A China, né, anunciou uma mega pacificação ali no Baluquistão, operações, né, de ataque mesmo contra grupos insurgentes, junto ao exército paquistanês, porque haviam atentados, né, ocorrendo contra trabalhadores chineses, ali nas mineradoras do Baluquistão. E o Afeganistão, né, engraçado, está bem silencioso, né, e todos nós sabemos que o Afeganistão tem até mais capilaridade do que o Paquistão junto a esses grupos insurgentes na Índia. Então, assim, vai escalar até um certo ponto, os atores não alinhados, né, vão jogar o seu jogo, e aí os mediadores, que vão ser provavelmente a Rússia e o Irã, né, vão entrar em cena para impedir aí uma escalada além disso. O Paquistão muito provavelmente vai ceder, tá, pessoal? Vai sair como derrotado e vai continuar jogando o jogo nas sombras aí com os outros atores, né? Como eu já mencionei, em Bangladesh, no Sri Lanka, né, no próprio Afeganistão e junto ao Irã. Pode servir também, né, para fazer a Rússia e o Irã, que adotam uma doutrina de equidistância, né, em relação ao Paquistão e Índia, se aproximarem mais do Paquistão. O Paquistão hoje, pessoal, já é praticamente um proxy chinês. Houve um realinhamento aí que quase ninguém percebeu, que a Índia se alinhou bastante ao Ocidente, em contrapartida, o Paquistão se alinhou quase que totalmente à China. Mas passando aqui para os colegas.